A morte de Eliseu, falando aqui, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Quem não sabe, Eliseu foi aquele que andou com quem? Com Elias. E ele grudou em Elias, porque Elias ia ser arrebatado. E Deus mandou Eliseu para estar ao lado de Elias, primeiro para ele não estar só. Não é bom que venhamos estar, que o homem ande só, que esteja só. Não é o momento que Elias estava ali já nos seus últimos momentos, ao ponto de ele estar numa caverna pedindo a morte, né? E o Senhor alimenta ele, o Senhor manda ali até ele uma pessoa que o ajudasse. Eliseu, ele foi tão audacioso, ele pediu para Elias porção o quê? Dobrada. E é interessante que Elias fala: dura coisa me pedistes, né? Só que quando Elias foi arrebatado ao céu, que aquele carro de fogo pega e leva Elias, um manto cai e Eliseu agora passa a estar com a mesma unção, uma unção até dobrada de quem? De Elias. Se nós estudarmos um pouco de Elias e Eliseu, você vai ver que um foi levado mais à parte de governos, para falar com governantes, reis. Outro foi usado mais para ser levado ao povo, não é? Mas a gente percebe, no caso de Eliseu, que nesse término da vida dele, aconteceu isso. Preste atenção, versículo 14, diz assim: Eliseu ficou o quê? Doente da enfermidade que o levou o quê? É interessante você ver um cara que fez tantas coisas, que Deus operou de maneira poderosa na vida dele, e até no fim da vida dele, quando ele foi enterrado, né? Um soldado jogaram um homem morto no túmulo dele, o homem tocou no corpo dele e o quê? Ressuscitou. Mesmo depois de morto, a unção ainda estava ali sobre a vida de Eliseu. Mas olha que interessante, Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou o quê? Sabendo que todos nós vamos o quê? Morrer, meu irmão, né? Ele vai dizer: Joás, que era o rei de Israel, foi visitá-lo e chorando por ele exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de quem? O interessante é que essa palavra foi a mesma palavra que Eliseu falou para Elias antes dele subir. Eliseu falou a mesma coisa: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Você vai entender porque eu estou falando isso. Vai dizer, vamos lá. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Joás foi buscar um arco e as flechas, e em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Joás o fez. Então Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos de quem? Do rei. Lembrando que Eliseu aqui já estava doente, cego. Eliseu já estava ali já nos últimos momentos da sua vida. Fraco, né? E ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atire. O rei assim o fez e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerá todos os arameus em Afeque e serão o quê? Então preste atenção. A primeira coisa era algo profético que estava acontecendo ali. Veja que da mesma forma que Eliseu gruda a Elias e recebe uma porção o quê? Dobrada, o rei foi até o profeta, também sabendo que ele ia morrer. O que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Receber algo da parte de quem? De Deus. O que você veio fazer aqui hoje? Receber orientações, receber bênçãos, receber direções, receber aquilo que vem do céu para a tua vida, sim ou não? Então o rei fez a mesma coisa. Tanto é que quando ele fala isso, né, da mesma forma que ele tinha falado para Elias, Joás também fala isso para Eliseu. E Eliseu percebe que o rei estava ali não por acaso.
O rei já havia perdido várias batalhas. O rei estava, entre aspas, vamos falar assim de um modo que todos entendam, já quase falido. E ele foi buscar um recurso da parte de quem? Ele conhecia que Eliseu era homem de quem? De Deus. Quem reconhece que nós estamos aqui como profetas, como homem de Deus para a tua vida? E nós temos algo da parte de Deus para entregar para você nessa manhã de hoje. Glória a Deus, igreja. Só que para receber as coisas do alto, você precisa estar no Espírito. Você precisa estar concentrado, você precisa estar ali conectado, você precisa estar ali aberto para entender o que o Espírito quer falar com você. E quando Eliseu, ele pede para o rei e põe as mãos sobre as mãos do rei. Os reis, para quem não sabe, eram os melhores arqueiros. Ele não precisava que Eliseu colocasse as mãos ou ensinasse ele. O fato de Eliseu ter colocado as mãos sobre as mãos do rei, quando ele reteve, né? Ele puxa o arco. O que isso significa? O arco representa a igreja, a flecha representa você, e as mãos de Eliseu representam as mãos do Senhor sobre a sua vida. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? O que isso significa? Flecha da vitória. Porque sem o Senhor não há o quê? Não há vitórias. Se Deus não colocar as mãos sobre a tua vida, não haverá vitórias. É o que a Bíblia diz, né? Do que adianta você guardar a casa, a sentinela guardar a casa, né? Em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os que edificam. Você pode saber atirar, você pode ter, sabe, visão de coisas grandes, você pode ter foco em muitas coisas, mas se o Senhor não tiver com as mãos sobre as suas mãos, você não vai conseguir absolutamente nada. E o interessante disso, essa flecha da vitória, deixou bem claro que era a vitória sobre quem? A Síria. Era um problema que Jeoás carregava, a Síria. E o Senhor disse, por meio do profeta, a Síria será o quê? Vencida e será o quê? Derrotada. Às vezes você está aqui na casa do Senhor e você veio buscar algo do Espírito para a tua vida. Só que você vai entender uma coisa. Era necessário que o rei fizesse aquilo que estava sendo mandado ele fazer. Quando ele atira aquela flecha representava uma vitória. Quem está comigo aqui, gente? Preste atenção. Em seguida, Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas aonde? No chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por quantas vezes? Por 3 vezes seguida. Então imagina, ele pega as flechas, dá o javo do alforje, 1, 2, 3, ele para. Gente, preste atenção. Olha o que diz no versículo 19. O homem de Deus ficou o quê? Muito o quê? Triste. E irritou-se contra ele, exclamando. Era preciso. Era o quê, gente? Guarda essa palavra. Era preciso. Às vezes tem coisas que você está enfrentando, que você está fazendo, que é preciso que você faça da maneira como o Senhor está esperando. É preciso, é necessário. A coisa não vai ser feita do teu jeito, não vai ser feita da tua maneira. É preciso que você jejue. É preciso que você feche a porta do teu quarto em secreto, ore ao Senhor. É preciso. Só que a pessoa fala: não, mas eu já estou indo na igreja, eu já dou meu dízimo. Quem está entendendo isso, gente? Às vezes tem coisas que são imprescindíveis na nossa vida. É preciso orar. É preciso jejuar. É preciso largar o pecado. É preciso você perdoar o teu irmão. É preciso. Quem está entendendo isso, gente? Não sei se você está comigo aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Ele vai dizer aqui, ó. Irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes
Desse modo, iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora vencerá os arameus quantas vezes? 3 vezes somente. Segura aqui. Veja que diante daquilo que você faz, diante daquilo que você faz no momento, isso vai interferir totalmente nas vitórias futuras que Deus trará para a tua vida. O que isso significa? O que você faz hoje vai afetar diretamente o teu futuro. Quem crê que Deus tem muitas vitórias para você? Mas não depende só dele. Depende da tua atitude agora. É preciso. É preciso. Quem está compreendendo isso, gente? Pelo amor de Deus. Porque veja que o rei, ele tinha a média mais ou menos de 5 a 6 flechas. E ele atirou quantas? 3. E cada flecha daquela significava o quê? Uma vitória. Ou seja, ele iria vencer aquele problema por completo. Ele ia aniquilar aquele problema. Só que às vezes nós observamos que há problemas na nossa vida que o Senhor quer tirar da nossa vida, quer eliminar da nossa vida. Mas nós não fazemos aquilo que é preciso. Nós fazemos às vezes 1, 2, 3 e o quê? Cessa. E se cessa, ele cessa só por um tempo. Lembra quando o profeta ora para chover? Ele orou a primeira, ele orou a segunda, ele orou a terceira, ele orou a quarta, ele orou a quinta, ele orou a sexta, e na 7ª foi que apareceu uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem que aparentemente não era nada. Mas o interessante é que antes dessa palavra, sabe o que o profeta diz? Eu já ouço som de grande o quê? Chuva. Ele estava ouvindo? Não estava nada. Ele falou isso profética. Quem já está ouvindo aqui? Quem já está ouvindo, gente? Quem já está vendo? Sabe o que eu vejo nisso, bispo? Que ele manda o moço ver. E o moço vem trazer a notícia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele já tem essa visão celestial. Cara, eu estou vendo uma chuva grande aí. Né? Então, da forma que nós vemos a visão, da forma que nós deixamos esta palavra entrar no coração e vemos o que Deus está fazendo, é o que vai acontecer. Aleluia, amém, gente? É como vai acontecer. Assim como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim o quê? Se efetuará. Às vezes tem muita gente desesperada. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Meu irmão, Deus, a glória de Deus sempre se manifestou no meio da tragédia, no meio da loucura, no meio das trevas. É que a luz nasce. É que a luz brilha. É que a glória de Deus é o quê? Manifesta. Então tudo está sob o seu domínio, sob o seu controle. O problema é que muitas das vezes nós paramos. Nós desistimos. Ora, se o profeta... Como é que o profeta ficou? Como é que o profeta ficou? Lê de novo aí. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se. Você sabia que às vezes a gente se sente assim? Tem pessoas... Eu poderia falar nomes aqui. Mas tem pessoas que a gente fica tão irritado, gente. Atitudes de pessoas que você percebe, pessoas que você vê que ela tem um futuro. É o que o profeta estava falando aqui. A visão que o profeta estava tendo em relação ao rei, Eliseu estava para morrer. E ele estava naquele momento transferindo, assim como Elias transferiu a unção dobrada para Eliseu. Ele estava ali, antes de morrer, transferindo uma bênção para aquele rei. Que era para descarregar tudo o que ele tinha, para que ele pudesse receber a vitória do Senhor por completo. Sabe qual é o problema nosso? É que nós não descarregamos tudo que o Senhor nos deu. Quem
crê que já quem crê que está cheio do Espírito aqui? Fala para o irmão que está do teu lado, descarrega tudo. Descarrega tudo, meu irmão, põe para fora tudo. É que nem uns talentos, não é para enterrar não, é para você multiplicar. É para você pôr para fora, é para você fazer o que o Senhor mandou você fazer. Não segura a flecha não, meu irmão, a flecha é para ir. Veja que em toda a Bíblia Deus vai mostrar aqui, por exemplo, o arco foi o momento em que o Senhor estava usando para poder mostrar que aquela ferramenta, aquela arma que ele tinha, era algo em que ele ia receber a vitória. Você vê que Davi, ele venceu o Golias com o quê? Uma funda. Moisés venceu e recebeu do Senhor uma arma. Qual foi? O cajado. Quem está entendendo? Quem está comigo aqui, gente? O rei recebeu aquele arco. E nós recebemos a palavra do Senhor. Essa é a nossa arma de guerra. Nós precisamos dela. É necessário, é preciso que eu coma a palavra. É preciso que a palavra ela venha me modificar. Não adianta eu querer mudar a palavra, que tem gente que lê a Bíblia e quer que a Bíblia mude. Porque ela quer continuar fazendo as suas loucuras ou as suas vontades. Mas a palavra de Deus, ela vem, meu irmão, para nos mudar, para nos tornar parecido com Ele, para nos fazer, como a Bíblia fala, a terra era sem forma e o quê? Vazia, não era isso? E havia o quê? Densas trevas. Mas quando o Senhor disse, haja luz, houve o quê? Ou seja, através da palavra, o que não existia passou a existir. O que estava sem forma passou a ter o quê? Forma. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus faz com a gente. Ou seja, ela nos dá uma direção, ela nos dá um foco, ela nos conserta. Ela nos ganha. Amém, gente? Ela nos livra de nós mesmos. Ela livra de nós mesmos. Nos livra de nós mesmos. Olha que coisa. Por isso veja que quando se fala de uma flecha, quando se fala de um arco, existe um alvo, existe uma mira, existe um objetivo. Paulo vai falar isso. Luto eu não sem metas, dando murros no céu, no ar. Paulo vai falar isso. Luto eu não sem metas, dando socos no ar. Ou seja, eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um foco. Quem está compreendendo isso, gente? Está dando para compreender, sim ou não? E com isso eu não posso desistir. Eu não posso retroceder. O que eu recebi do Senhor, eu vou colocar tudo para fora. Amém? Eu não vou lutar pelas metades. Não existe vitória pela metade, meu irmão. Ou você vence o problema, ou o problema vai vencer você. Paulo fala, né? O que recebi do Senhor, isso eu vos ensinarei. É verdade. Isso eu vos entrego. É isso mesmo. Então não é meu. Nós não somos defensores, eu volto a dizer, nós não somos defensores da verdade. Somos despenseiros da verdade. Amém, isso mesmo, pastor. Somos despenseiros. Amém, gente? Vamos pôr para fora tudo que o Senhor... Por isso que às vezes o sentimento e a sensação que nós temos é de... A gente está falando muito e fazendo pouco. Às vezes o sentimento que traz é isso, a gente tem tantas coisas. Imagine a gente tudo obeso, tudo gordinho, espiritual, cheio de palavra, também físico, né? Mas às vezes a pessoa ela tem tanta palavra, ela tem tanta coisa do Senhor e ela não gasta energia para pôr para fora isso, para falar do amor de Deus, para colocar a sua fé em prática. Lembra que o Senhor falou? Mostra-me a tua fé sem obras, que com obras eu te mostrarei a minha fé. A fé, ela é mostrada com obras. E não adianta você falar que tem fé se não tem obras. Então o Senhor quer ver essas obras, o Senhor quer ver essas flechas em ação. Diga glória a Deus, igreja. Você descarregar toda a sua fé, tudo o que o Senhor colocou como arma para você, como instrumento nas tuas mãos.
é diante do problema, é diante da dificuldade, é diante de uma situação, então eu vou vencer. Essa vitória, flecha da vitória do Senhor, o Senhor está trazendo sobre a tua vida essas flechas hoje, igreja. Quem crê nisso? Você crê nisso, sim ou não? A pergunta é, você vai guardar a flecha? Ou você vai atirá-la? Ou você vai declarar, ou você vai profetizar, ou você vai lançar aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Não lance palavras ao vento. Às vezes você não tem noção da força que você tem nas palavras que Deus tem transmitido através de nós e através desse altar até você. Você está recebendo coisas que não vêm de mim, vêm do Senhor. Você está recebendo coisas, meu irmão, que o que Deus está fazendo primeiro? Abrindo a tua visão. Lembra o que ele fez com Abraão? Ele tira Abraão daquela tenda e ele põe para fora e fala: Abraão, conta as estrelas do céu, se é que pode. O que ele estava fazendo? Tirando Abraão daquela tenda, tirando Abraão daquela visão pequena e levando Abraão para uma visão o quê? Maior, mostrando: olha, é isso aqui que eu quero fazer. Não tem como contar o que eu quero fazer na sua vida. Não tem como mensurar, não tem como medir o tamanho do que eu quero fazer através de você. Quem crê que Deus quer fazer algo muito grande através da tua vida? Deus queria fazer também através da vida de Joás, daquele rei, mas ele não entendeu. Ele parou. Fala para o irmão que está do teu lado: não pare, não pare, não pare. Abre sua Bíblia aí, livro de Romanos 12:12. Hebreus 10:38, eu não vou ler, mas já se fala: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não terei prazer nele. Quem é justo aqui? O meu justo viverá pela... E o que é a fé? A certeza de coisas que se esperam. O que Joás estava esperando? A vitória sobre os inimigos. Ele estava esperando isso. A certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Só que a fé, meu irmão, sem obras é o quê? Morta. A obra é justamente o momento que você vai agir, o momento que você vai atacar, o momento que você vai lançar aquilo que o Senhor tem te dado. Porque tem pessoas que estão recebendo a palavra aqui, e quando sai daqui, diante do problema, sabe o que ela vai fazer? Ela vai murchar. Diante do problema, ela não vai lançar as flechas. Ou seja, ela vai ver aquele problema maior do que ela e muitas das vezes maior do que até o seu Deus. Dá licença, bispo. Pode Posso falar. só fazer um comentário? Sim. Em Salmos 127, em cima do que o senhor está falando aí, só para a gente não fugir da linha de raciocínio, o título da mensagem é Segurança, Prosperidade e Fecundade vem somente de Deus. Aí ele vai dizer assim, né, no Cântico de Peregrinação de Salomão: a não ser que o Senhor, o Eterno, edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar a guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam, mesmo quando esses estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. E como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja a alva deles está repleta, será respeitado até mesmo pelos seus próprios inimigos, quando pleitear com eles juntos às portas da cidade. Então você vê que esse título ele fala sobre a fecundade, né? Segurança, todo mundo sabe, prosperidade e fecundade, o que é? É inspiração. Então muitas pessoas têm fraquejado na fé porque ela não tem buscado a inspiração de Deus para saber como lidar no momento da dificuldade.
Então ela fica perdida no meio da guerra. Ela enfrenta o problema, ela recebe uma má notícia de uma enfermidade, ou às vezes ela perde o emprego, e ela não tem a inspiração de saber como sair daquela situação. É onde muitos acabam morrendo no meio da guerra, porque nós estamos numa guerra, gente. Nós estamos numa batalha espiritual. Se você não está entendendo ainda, Jesus está voltando. E nós estamos em momentos difíceis pelo qual nós estamos vivendo, que nós estamos dentro de um campo de guerra. E se você não tiver a inspiração de Deus, infelizmente você vai estar morrendo no meio da guerra, o que tem acontecido com muitas pessoas. Então, o que me chamou a atenção nesse texto de Davi, ele fala, se o Senhor não guardar, ou seja, se o Senhor não edificar a casa, em vão será o nosso trabalho. Então nós precisamos buscar nesse momento de dificuldade, nesse momento difícil pelo qual o país está vivendo, buscar o quê? A inspiração de Deus, para como a gente sair dessa situação e ter a vitória, como o Senhor falou. E foi justamente o que o profeta fez, colocando as mãos sobre o arco. Representa a mão de quem? De Deus. A bênção de Deus sobre a tua casa, a bênção de Deus sobre o seu negócio, a bênção de Deus sobre os seus projetos. Quem está entendendo isso, gente? Sobre o propósito de vida que Deus tem para você. Então, a mão do Senhor precisa estar lá. Não adianta você sair dando tiro para todo lado, se o Senhor não colocar as mãos. E quando a Bíblia fala, a gente entende que esse arco é a igreja, a gente entende que a flecha, né, somos nós. O Senhor está nos levando a lugares. O Senhor está querendo que venhamos chegar a um determinado lugar. Está nos destinando a um lugar. Uma flecha, ela tem um destino. A pessoa não lança a flecha ao vento. Ela tem um alvo, ela tem um destino a ser lançado. O Senhor vai lançar você a lugares aonde ali, meu irmão, Deus vai fazer grande obra por meio da tua vida. Deus vai derrubar em nome de Jesus e vai levar você para edificar. Quem crê nisso? Você crê nisso, sim ou não? Olha o que Deus está falando. Deus vai derrubar e vai levar você para edificar. Porque numa luta, numa batalha, é necessário que os inimigos sejam derrubados, porque eles estão tomando posse de coisas que o Senhor preparou para nós. Deus vai tirar o injusto e vai colocar quem? O justo. Agora, de que maneira nós estamos procedendo? De que maneira nós estamos lidando com as situações? Estamos como aquele povo que quando o Senhor diz sobe, eu não vou ler aqui porque vai ficar tarde, mas é um texto fantástico para você ler. Quando o Senhor fala para o povo subir e que Ele daria a vitória, que Ele iria fazer os inimigos, os gigantes, serem entregues a eles. Só que o Senhor queria só o quê? Que eles subissem. Mas quem daria a vitória era quem? Era o Senhor. E o povo subiu? Subiu nada, meu. Ficou com medo. Licença, bispo, eu preciso falar esse versículo 2. falar. Coloca na tela para mim, por favor. Salmo 127, versículo 2. Olha o que ele fala ali, gente. Eu quero ler na tela porque é o que tem acontecido hoje. Ó. Salmo 127, versos 2. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Olha aí, ó. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão repousando. Então tem pessoas que ela deixa de vir à igreja por conta do trabalho. Verdade. Eu já conversei com pessoas que falam, não, pastor, eu não vou no culto porque eu tenho que trabalhar. Então assim, nós entendemos, como o senhor falou no culto dos homens, nós temos contas a pagar, nós temos as nossas responsabilidades, mas nós não podemos idolatrar o trabalho. É como a Bíblia fala, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Deus jamais vai me dar um trabalho que me tire da presença dele. É isso mesmo. Né? E se ele te der na verdade, ele não vai te dar nada que te roube dele. Isso mesmo. Deus não vai te dar nada que roube você dele. A verdade é que muitas das vezes o Senhor tem coisas lindas para fazer na nossa vida, mas nós não estamos prontos para receber. Tem gente que se ela casar hoje, ela sai da igreja. É verdade, eu tô falando besteira. Se ela casar hoje, a pessoa nem na igreja vem mais. Ou se ele ficar milionário, e acabou o homem. E larga até a mulher para arrumar mais nova. A pessoa fica doida. Deus não vai te dar nada que vai te roubar dele. Por quê? A Bíblia fala, onde está o teu coração, ali está o quê? O seu tesouro. Aonde está teu coração? Pergunta para o irmão, onde está teu coração, meu irmão?
Ele vai mostrar, está aqui, ó. Aonde está teu coração? Não responde não. Só pensa aí. Ah, bispo, meu coração está no meu carro. Ah, bispo, comprei aquela casa lá, meu Deus, não deixa nem entrar com os sapatos sujos lá em casa. Tira esse sapato daí. Aonde está teu coração? E os que amam ao Senhor, bispo, ele fala ali, ó. Eles alcançarão a bênção do Eterno mesmo quando estão repousando. É forte, né? Quando você estiver repousando, meu irmão, Deus vai estar abençoando você. Já está preparando tudo. Já está preparando. Já está preparando. Glorifica a gente. É forte, hein? Olha só. Fala pro irmão, só para ficar firmado aí, quem está me ouvindo também. Não idolatre o seu trabalho. Nós falamos na reunião dos homens isso, né? Homens com propósito. Tem aquela passagem que fala, loucos. O cara falou, não, agora eu fiquei rico, agora eu vou abrir, colocar mais celeiros, vou colocar minhas coisas, agora eu vou curtir. A Bíblia fala isso, eu não vou aqui entrar nisso, mas aí ele fala agora, come, bebe, arregala-te, goze do seu trabalho. Aí o que o Senhor fala? Loucos, nessa noite pedirão a tua alma. E o que você construiu, para quem ficará? A gente vê isso desde da história, né? A gente vê os faraós tentando enterrar no sarcófago, né? Enterrar as riquezas, o ouro. De vez em quando algum acha aí as riquezas. Serviu para nada, né? Enterraram, fizeram um monte de coisa e tá lá. Meu irmão, nós vamos sair dessa vida sem nada. A única coisa que a Bíblia fala que nós vamos levar são as nossas obras. Que seremos julgados, cada um dos que estão aqui. Vai ter uma fila lá e vai ter um julgamento. Vão ser julgados pelas suas obras. O que você fez? O que você fez com as flechas que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, bispo, ô Senhor, eu enriqueci, fiquei rico. Um dia eu conversei com um cara milionário. Ele conversando ali, e aí ele perguntou para mim, mas você não tem, como é que fala a palavra? Ambição, obrigado. Você não tem ambição, ô bispo? De tal, de ter. Eu falei, cara, a gente tem, mas a nossa ambição não é igual à tua ambição. Eu tenho ambição, mas a minha ambição não é igual à sua. A tua é ficar isso, ficar aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele falou para mim, ainda não estou satisfeito. Ele disse, nós temos que ter ambição. Eu falei, eu tenho ambição. Quem falou que eu não tenho? Mas a ambição que eu tenho não é igual à sua. A sua ambição é aqui, a minha ambição é lá. A minha ambição está lá. Amém? Eu sei que Deus tem presentes para nos entregar, Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida, mas os meus olhos estão focados lá. Amém? Como Abraão recebeu cidades. Ele não estava preocupado com as cidades que ele recebeu aqui, ele estava preocupado com as cidades lá de cima. E o Senhor o honrou. Glória a Deus, igreja. Então que os nossos olhos estejam nisso. Amém? Bom, vamos lá. Romanos 12, volta lá. Estou acabando já, gente. Diz assim, olha, quem está entendendo o que o Senhor está falando através dessa palavra? Está dando para entender? Sim ou não? Alegrai-vos na esperança. Sede o quê? Pacientes na tribulação. E perseverai. Olha a perseverança aí. O que você vai perseverar? É como se cada flecha daquela fosse uma oração. Ou seja, o rei foi ali para pedir. Para pedir, ó... Tem um problema aí, tem um exército da Síria aí que está nos derrotando, estamos quase falidos. Aí o profeta vai lá, ó. Imagina, cada flecha uma oração. Ele orou uma, orou duas. O outro profeta orou quantas vezes? 7 para chover. Ele parou na primeira, ele parou na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Ele só parou quando ele viu um sinal. Eu vou repetir, ele só parou quando ele viu um sinal do que ele ia receber. Ele falou, agora vou me preparar para receber o que o Senhor preparou para mim. Agora vou me preparar. Glória a Deus. Sabe o que eu tenho aprendido em oração, bispo? É que o segredo da vitória na oração é orar em prol do reino. Salomão fez isso, né? É verdade. Ele disse, Senhor, eu te peço, dai-me um coração entendido para criar um povo numeroso. Né? E aí o Senhor diz assim, dai-me sabedoria. E aí o próprio Deus responde, por conta que não pediste ouro, nem prata, nem a vida dos teus inimigos, farei conforme as tuas palavras.
e te darei ouro e prata, e serás o homem mais rico desta terra. Ana também. Quanto tempo Ana não orava por um menino? Mas quando ela entendeu o propósito de entregá-lo, de entregar ao Senhor, porque naquela época havia uma necessidade de um profeta, de um juiz, de um rei, de um governador. E Samuel foi tudo isso. Forte. Quando ela entendeu, ela disse: Senhor, se tu me der, é teu. E ela desmama o menino e entrega. E agora interessante para me encerrar aqui, que ela entrega dentro da casa de um líder que já estava cego de visão e 2 filhos endemoniados. É verdade. E a Bíblia vai dizer que aquele menino crescia no Senhor. Ele foi a flecha da mãe, do Senhor, né? Então o segredo da oração, da vitória na oração é: ore, não para si, mas para o reino. E Ele concede no mesmo exato. Glória a Deus, amém? Isso é forte demais. Amém? Pode glorificar, gente, forte. Ó, é como a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua, não é a minha vontade. Às vezes a gente erra justamente nisso, que é orar querendo a nossa vontade. Um dia fiquei curioso, comecei a ver uns pedidos de oração, né? Bota os pedidos no altar. Um dia eu fui ler. Aí tinha uma irmã falando assim: Senhor, me dá o Montanha. O Montanha era o tecladista da igreja. Eu quero casar com Montanha. Aí só que o Montanha era casado. Eu falei: tá amarrado, esse pombagira, rapaz. Ou seja, a mulher pedindo no altar o pedido, que queria casar com o tecladista casado. Ela ia receber alguma coisa, Senhor? Ia nada. Mas você vê que as pessoas são cegas, gente. A pessoa quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. É como essas eleições. Oramos, buscamos, mas a última palavra vem de quem? Acabou, o Senhor permitiu, é isso aí, então amém, glória a Deus. Você não teve como provar nada, então é isso aí, acabou. Agora, nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano. E que nós precisamos entender isso. Alegrai-vos na esperança. Ou seja, quem tem esperança de um futuro melhor aqui? Sede o quê? Nas tribulações. Bicho, estou passando tribulação, meu irmão, aguenta aí, aguarda aí, seja paciente. A Bíblia diz que não há mal que dure para. Ou seja, você precisa entender que isso vai passar, isso é apenas um deserto. Mas ele diz: perseverai na oração, lanche as suas flechas, não pare de orar, não pare de se posicionar, não pare de profetizar, não pare de jejuar, não pare de orar, não pare de vir na igreja, não pare de fazer o que o Senhor te mandou fazer. Tem gente que ela para naquilo que ela não poderia jamais o quê? Parar. Romanos 15:4, estou acabando. Diz lá, ó: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos o quê? Ensinar, de forma que por meio da perseverança e do que, gente? Do bom ânimo proveniente das... Peraí, esse bom ânimo vai vindo proveniente do que, gente? Da palavra de Deus. Você não vai se animar: ai, agora eu vou ficar animado, vou tomar um Red Bull. Vou ficar animado. Vou tomar um, como é que é o nome lá? Um energético. Um Monster. Um Guaraná com catuaba e não sei o que mais lá. Não é isso. Ou seja, eu vou usar disso que o Senhor está me trazendo. Esse bom ânimo vai vir de acordo com aquilo que eu recebo do Senhor. A palavra de Deus, ela me traz bom ânimo. Por quê? Porque não é palavra de homem. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de todas as suas promessas. Amém, gente? Proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa o quê? Esperança. A nossa o quê? Esperança. Você vai manter firme ela, gente? Até o fim? Quem vai manter até o fim? 2 Timóteo 3,14. Tu, no entanto, permanece no ensino... É isso mesmo? No ensino que recebestes, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem o quê? Você tem aprendido do bispo?
Você tem aprendido de quem? De Deus, a palavra de Deus. Então mantenha firme o que você está aprendendo. Nós vamos começar a falar forte esses dias aí, esses próximos dias. Começar a falar forte sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre acontecimentos, guerras, quem é o dragão vermelho que a Bíblia fala. Coisas que a gente vai começar a trazer para você, ensinos, para você já se preparar, igreja. Amém? Já se preparar. Não, bispo, agora eu vou ter que ficar preocupado. Bispo, Apocalipse, bispo. Não, Apocalipse é um livro de esperança para nós. Tem gente que tem medo de falar do Apocalipse. O Apocalipse é o nosso livro, gente. Amém, gente? É a nossa esperança está na vinda de Jesus. A nossa esperança está no eterno, está naquilo que virá, quando a Bíblia diz novos céus e nova terra, a manifestação dos justos, o galardão, a recompensa. Somos aquilo que nós mais esperamos. Quem está comigo aqui, gente? Então, meu irmão, deseje isso, almeje isso. Porque se a sua vida consiste apenas nas coisas desta vida, a Bíblia diz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu Deus do céu. Se a tua vida consiste apenas nas coisas da terra, meu irmão, você não sabe que você é pobre, cego e o quê? E nu. E é o que a Bíblia fala, precisa de colírio, a fim de que vejas, que seus olhos se abram para você ver aquilo que o Senhor está preparando para você. E as flechas que você precisa lançar. Fique de pé, por favor, glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Profeticamente você está saindo daqui com flechas. E com muitas flechas. Amém? E espiritualmente você também é uma das flechas que o Senhor vai enviar. Vai mandar para vários lugares. Para que naqueles lugares ali haja justiça. Para que naqueles lugares onde há trevas haja o quê? Luz. Mas que você entenda a importância de você não parar.